O tema da minha pesquisa, ele surgiu justamente em razão do momento que o Brasil vive. E a ideia inicial era trabalhar na perspectiva também de controle, mas o campo de pesquisa seria outro. Eu queria falar sobre o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União, numa perspectiva de que a falha sistêmica no sistema de controle gerou a Lava Jato. A cadeia de controle falhou. Não só do Tribunal de Contas da União, né? Porque os órgãos de controle são muitos. Você tem controle interno da própria Petrobras, né? Você tem o controle externo exercido pelo TCU, você tem o controle externo exercido pelo Parlamento, você tem o controle da CGU, você tem muitos instrumentos de controle, muitas instituições que deveriam estar fazendo o controle e efetivamente não cumpriram o seu papel, tanto que a Lava Jato vem como resposta a essas falhas. Só que quando eu procurei dar andamento na minha pesquisa nessa perspectiva, né, de evidenciar que houve falha sistêmica no controle e isso gerou a corrupção que levou a Lava Jato como resposta, eu tive dificuldade para avançar. Era difícil pesquisar. O universo onde eu teria que fazer a pesquisa, as portas não ficaram muito abertas. Então, eu mudei o foco, mantive o foco na questão do controle, mas trouxe para dentro do parlamento uma pesquisa no entorno da CPI da Petrobras e da última, porque você tem os elementos ali, né, o acervo documental todos ali disponível, os personagens principais da CPI todos ali, você poderia fazer a entrevista. O meu método de pesquisa era o estudo de caso, então tanto o acesso ao acervo documental quanto as entrevistas, então estavam muito mais próximos. Uma das atividades principais do parlamento é o papel de controle, né? Exercer esse papel é cumprir a sua função. E no caso das CPIs, as CPIs são instrumentos de controle, né? O controle político, né, do executivo é feito também a partir das CPIs. E no caso da CPI da Petrobras, como outras CPIs também, ela tem o objetivo justamente de fazer diagnóstico, porque a CPI não pune. Há pessoas que têm uma compreensão equivocada sobre CPI. Vai instalar uma CPI e vai apresentar um conjunto de punições àqueles que são acusados e comprovadamente criminosos. A CPI não tem essa competência, ela não tem esse papel. O papel da CPI é, sobretudo, um papel de busca, né, de esclarecimento, é um papel de investigação, lança luz aos fatos, faz um bom diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, ela vai oferecer no campo típico, ou seja, as consequências derivadas da previsão legal, as sugestões de melhor governança, de melhor atuação da administração pública. Então, se ela identificou no curso do processo falhas, seja na legislação, seja na postura do governo, ela vai sugerir mudanças. Então, você tem indicações, né? Indicações a um órgão do governo, indicações ao Ministério, indicações à Petrobras, para que promova mudanças. Mas ela não pode, ao fim, determinar, por exemplo, a prisão de um acusado. Ela não pode, por exemplo, determinar o afastamento de alguém que tem mandato público. Ela não tem esse poder. Qual é o poder da CPI? É de lançar luz aos fatos, fazer um bom diagnóstico e, ao final, encaminhar proposições que melhorem a gestão, que impeçam a corrupção, ou que, pelo menos, proteja mais o interesse público. Faz parte do processo essas disputas. O parlamento é plural, né? Você tem muitos partidos, você tem muitas forças políticas, força política ligada ao executivo, que muitas das vezes é alvo da investigação, forças políticas da oposição, e é natural que haja um embate. É por isso que eu até gostei que, durante os debates da minha banca, um dos professores chamou a atenção para a visão de Montesquieu quanto à separação de poderes, e aí me chamou a atenção para um ponto que eu tinha colocado de um autor que fala de independência entre os poderes. Eu não parto dessa premissa, eu parto de outra lógica. Eu acho que não há
independência entre os poderes, há uma interdependência. Os poderes são autônomos, mas um depende do outro. O executivo depende do legislativo. O legislativo depende do executivo, depende do judiciário. É justamente essa interdependência que permite esse ambiente de debate. Agora, quando você tem uma CPI, você tem um cabo de guerra. Quem está do lado do governo vai trabalhar, muitas das vezes, para não permitir que a CPI avance tanto. Quem está na oposição quer fazer o contrário. Ela quer mostrar que o governo não presta. Você tem que ter uma coluna de meio, porque, ao fim e ao cabo, o que se busca aqui é justamente um bom diagnóstico visando a proteção do interesse público. E o interesse público não está no interesse circunstancial da representação política do momento. O interesse público, ele tem foco no cidadão, que está lá na ponta, e não no governante. E não naquele que está no comando naquele momento. Então, se você tem dentro de uma CPI um núcleo de parlamentares com essa visão, com essa responsabilidade, pode ter certeza, no final o resultado vai ser bom, vai fazer bem à sociedade, vai melhorar a gestão pública. Eu procurei trazer essas duas definições. Na verdade, é a grande inovação da minha pesquisa, né? Os resultados típicos, eles acontecem a partir da conclusão da CPI. Quando você tem o relatório final, você faz os apontamentos das providências a serem adotadas. Você fez um bom diagnóstico, você mapeou o problema e aí você aponta as soluções, as providências a serem adotadas. Essas providências são resultados típicos, ou seja, elas decorrem de uma previsão legal. Há a previsão legal, seja constitucional, legislação complementar, legislação ordinária ou da norma regimental, para que a CPI produza aquilo. Por exemplo, indicações, projetos de leis, mudanças na legislação, são exemplos de resultados típicos. Quanto aos resultados atípicos, são aqueles que acontecem no curso do processo, dentro do processo. É alguma coisa que revela um caráter que é contraditório aos objetivos da CPI. Esse resultado atípico, ele pode ser para permitir o avanço da investigação, mas, na maioria das vezes, ele acontece justamente para distorcer os rumos da investigação, para impedir a investigação, para trancar a investigação. Então, são dois núcleos importantes. Compreender isso significa compreender a dinâmica do trabalho das CPIs. O meu trabalho ele dá a possibilidade das pessoas que queiram conhecer o universo político, o universo parlamentar, o ambiente das comissões parlamentares de inquérito, a facilidade de compreender como funciona, o que produz e como produz. É um recorte que facilita a compreensão. Muitas pessoas olham de casa o trabalho de uma CPI e não têm ideia do que está acontecendo. Muitas das vezes fica incomodada, inquieta, porque em muitos casos parece uma bagunça institucionalizada. Mas você tem método, você tem procedimentos, você tem uma série de elementos que estão ali sendo avaliados, julgados e tal. Então, o fechamento desse trabalho busca justamente facilitar a compreensão de quem está de fora do que é uma CPI.